Que Deus, nosso Pai, e o nosso Mestre Jesus abençoe a todos nós. É com imensa alegria e gratidão que mais uma vez nos reunimos nesta casa de oração, de acolhimento, de fraternidade, rogando a Jesus e a espiritualidade amiga que envolva os nossos corações em bênçãos de luz, de paz, envolvendo também todos aqueles que irão nos acompanhar pelo Facebook. Que a paz estejam com todos. Meus irmãos, para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso, perverso, na defesa dos próprios caprichos. Contudo, Jesus via nele Deus, naquele espírito atormentado, e vai até ele pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. É o que nos afirma Emmanuel na mensagem intitulada Pureza do livro Religião dos Espíritos. Emmanuel nos propõe dizendo que se purificarmos os nossos corações, identificaremos a presença de Deus em tudo. Não esquecendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma. Bem-aventurados os que têm puro o coração, é o nosso tema de hoje, para juntos refletirmos sobre as nossas atitudes diante do outro, diante de nós mesmos, e nos perguntarmos com muita humildade, com muita sinceridade, a nossa consciência. Que sementes estamos semeando? Que sementes estamos plantando no jardim de nossos corações? Uma das passagens mais conhecidas de Jesus, como consta no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 13 a 16, quando relata que Jesus, vendo que os discípulos tentavam impedir que algumas crianças se aproximassem, ele disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. E Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, vai nos dizer que é para aqueles que, através do esforço contínuo, redescobrindo-se a criança interior saudável, que inspira ternura e amizade, despida da malícia e de ideias preconcebidas, logra-se um estado de harmonia interna. E aí o convite para todos nós, para que através do esforço contínuo possamos redescobrir essa criança interior dentro de nós, no trabalho do bem, fazendo o bem, compreendendo que à medida que eu faço o bem ao outro, a mim estarei fazendo. Dr. Bezerra de Menezes, quando era estudante de medicina, passou por um momento muito difícil financeiramente. Um certo dia, em prece,
ele pediu que lhe viesse socorro, porque senão ele teria que romper com a faculdade. E o que ele faz? Decide colocar um anúncio no jornal para dar aulas de matemática. Só que tinha um detalhe bem pequeno, mínimo. Ele detestava matemática. Mas viu ali uma oportunidade de estudar ensinando. Então ele coloca o anúncio no jornal. No primeiro dia não aparece ninguém. No segundo dia bate à porta um rapaz e pergunta: o senhor é o jovem Adolfo que colocou o anúncio no jornal dizendo que dá aulas de matemática? E ele disse: sim, sou eu mesmo. Na hora ele pensou: meu Deus do céu, já me apareceu um aluno, vou ter que começar a estudar logo? E o rapaz disse: olha, vou logo lhe dizendo, eu tenho muitas dificuldades em matemática, vou precisar de muitas aulas. E por esse motivo, vou lhe pagar 6 meses adiantado. Dr. Bezerra de Menezes, que estava, como dizemos aqui no Nordeste, num liseu danado, claro, aceitou. E ficou marcado que aquele rapaz ia voltar 2 dias depois. Evidentemente, naquela noite, o Dr. Bezerra de Menezes não dormiu. Passou a noite em claro estudando, coitado. 2 dias depois passam e aquele jovem não retorna. Dr. Bezerra de Menezes nunca deu uma aula de matemática, mas se tornou um especialista na matéria. E claro, teve a intervenção espiritual dos espíritos amigos, porque sabiam que assim que ele se formasse, iria querer atender no bairro nobre do Rio de Janeiro. E o que acontece? Passam-se semanas. E depois de um tempo, sem ninguém aparecer, ele pensa: eu tenho que fazer alguma coisa? Eu não posso ficar assim. Eu preciso ter experiências. Já sei. Vou abrir uma pequena sala de atendimento em um bairro simples do Rio de Janeiro. E assim ele fez. No dia seguinte tinha uma fila enorme de pessoas para serem atendidas por ele. Aquelas pessoas não podiam lhe pagar, mas ele viu com um novo ponto de vista, um novo olhar e disse: vai ser uma experiência incrível. Ele nunca mais saiu dali. Casou, teve 2 filhos, ficou viúvo, casou novamente com a cunhada, teve mais filhos. Um certo dia, ela foi até a cozinha preparar algo para alimentação. Abriu o armário e viu que não tinha nada. Então ela saiu ao encontro de Dr. Bezerra de Menezes, que estava atendendo ali em frente mesmo à casa. E viu aquela fila enorme de necessitados. E chegou até ele e disse: meu Deus, e agora? O que vamos fazer? O que vamos comer? E ele, muito sereno, abraçou ela e disse: ah, minha querida, hoje nós vamos viver de brisa amorosa. Era Dr. Bezerra de Menezes, uma alma encantadora. Mas nesse momento, para um caminhão cheio de alimentos, de alguém que tinha sido atendido por ele e tinha sido curado. Um dono de uma grande rede de supermercados
que mandou entregar-lhe um caminhão cheio de alimentos. E ele não teve dúvida. Ali mesmo começou a distribuir entre os mais necessitados. No dia de sua morte, no dia 11 de abril de 1900, aos 68 anos de idade, ele acordou, não estava se sentindo bem, ele sabia que não estava bem. Se levantou, foi até a janela e ali em prece, viu que tinha uma fila de pessoas esperando para serem atendidas por ele. E ele pede à espiritualidade amiga e a Jesus que só permitisse que ele desencarnasse depois de atender a última pessoa da fila. E foi exatamente o que aconteceu, nos deixando um grande exemplo de simplicidade, um coração enorme, e que a nós é apresentado a proposta de que, se quisermos, em existências próximas, um futuro abundante de realizações pessoais e coletivas, temos que, a partir de agora, nos esforçarmos no trabalho do bem. Temos que, a partir de agora, nos esforçarmos em nossa reforma íntima, semeando no jardim de nossos corações as sementes da simplicidade geradora de pureza, excluindo o egoísmo e o orgulho de nossos corações. E por isso Jesus toma a infância como emblema de pureza. Jesus pede para que tenhamos puro coração e a mente liberta das escravidões de sentimentos doentios que nos aprisiona, compreendendo que o rancor, a mágoa, o ressentimento, a inveja, o ciúme nos escraviza, nos deixa acorrentados, escravizados, mas que o amor e o perdão nos liberta. Ainda no livro Em Busca da Verdade, Joana de Ângeles traz a proposta de Jung, quando diz que a conquista da consciência humana iluminada rompe a cadeia do sofrimento. A consciência iluminada, ter a consciência de que, apesar das dores, apesar das aflições, apesar das dificuldades, com a luz da doutrina espírita, podemos viver de forma mais harmoniosa com as leis divinas. Madre Teresa de Calcutá, ao receber o Prêmio Nobel da Paz em 1979, resumiu em seu pequeno discurso o desejo da humanidade, dizendo: a única coisa que o ser humano quer é ser aceito, é ser amado. Ali ela viu que tudo era pago. E ela ficou sabendo que iria ter um jantar em sua homenagem. E que era natural ter a presença de reis diplomatas, políticos. Então ela vai até o organizador do evento e pergunta quanto cada um ia pagar por aquele jantar. Quanto cada um ia pagar por aquele convite, por estar ali em uma única noite. E o organizador do evento diz $250. E ela tem uma surpresa e diz: eu não quero esse jantar. E foi um choque
porque ninguém nunca tinha recusado antes. Os fotógrafos, os jornalistas estavam ali. Ela propõe a ele dizendo: bom, se cada um vai pagar $250 num jantar em uma única noite, eu não vou querer o jantar. Eu quero os $250 de cada um. Era a Madre Teresa de Calcutá. E o que aconteceu? Ela saiu dali com todo o dinheiro. Um ano depois, ela escreve ao organizador do evento dizendo: hoje, exatamente um ano depois, o dinheiro acabou. Durante um ano, alimentamos 700 pessoas com 4 refeições por dia, com aquele dinheiro que seria gasto em uma única noite, em um único jantar. Ela nos deixa também um grande exemplo de simplicidade, de um coração grandioso, que primeiro pensou na fome de tantos e de como ela poderia ajudar. As pessoas realmente simples, elas não precisam parecer que são. Elas não precisam de selfies. Elas não precisam de um melhor ângulo na foto para mostrar o que fez. As pessoas realmente simples, elas não precisam mostrar que são simples. Elas simplesmente o são. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 3, Allan Kardec afirma: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo, de orgulho. Porque aquele que tem um coração puro se alimenta do bem que faz ao outro, sem esperar recompensa, sem esperar reconhecimento, sem esperar que o outro agradeça. Olha, você viu fulano? Eu fiz tanto por ele, não me deu nenhum obrigado. Olha, você vê como são as coisas? Eu faço tanto pela minha família e só recebo ingratidão. Não, aquele que tem o coração puro faz por amor, por ter a certeza em seu íntimo que a maior recompensa, o tesouro maior, está nos valores espirituais, na capacidade de amar, de fazer o bem, e é isso que mantém o coração puro. Certa vez, irmã Dulce leva um projeto do hospital para apresentar ao presidente do banco do Bradesco. Chegando lá, coloca em frente a ele uma maquete do hospital. E ele olha meio sem graça e diz a ela: ô irmã, eu sinto muito, mas isso aqui não é um problema meu. Isso aí é um problema seu. E ela sorri e diz a ele: não, a partir de hoje é um problema seu. Naquele momento, a irmã Dulce estava querendo dizer a ele que o banco também precisava ajudar. E o que acontece? Ele dá alguns telefonemas e dias depois começam as obras. Um ano e pouco depois, muda o governo, muda a estrutura do banco e ele é obrigado a chamar ela e dizer: irmã Dulce, veja só, como eu já tinha lhe dito, o Banco do Brasil é parceiro na construção do hospital, mas recebeu a ordem do presidente da República
E infelizmente a verba não vai mais aparecer, não vai mais existir. E ela, muito calma, muito serena, com muita humildade, perguntou a ele: o senhor, por acaso, teria um pequeno avião para me emprestar por algumas horas? Ele não entendeu muito bem por que ela queria um pequeno avião por algumas horas. Mas ele tinha um avião particular e chamou o piloto. Então disse a ele: leve irmã Dulce aonde ela quiser. E ela saiu de lá toda feliz. Quando chega a noite, o piloto retorna para prestar contas e diz a ele: eu vim avisar o senhor que já chegamos, já deixei a irmã Dulce em segurança e que deu tudo certo. E o chefe, curioso, perguntou: e onde você levou irmã Dulce? Ele, sorrindo, disse: eu levei ela a Brasília para ela falar com o presidente. No dia seguinte, vem a ordem para o Banco do Brasil, dizendo que a verba não ia deixar de existir, porque o hospital de irmã Dulce precisava existir. E se tornou um hospital referência em Salvador. Muitos daqueles que não tinham para onde ir moravam em uma ala reservada no hospital. E muitos deles diziam, após a morte de irmã Dulce, que na madrugada viam ela caminhando em cama, com suas mãos luminosas, amparando os mais necessitados, nos mostrando que o que aqui somos, ao deixarmos o corpo físico, continuaremos sendo. Ela sabia aproveitar cada minuto, cada oportunidade no trabalho do bem. E nós somos convidados a saber aproveitar o nosso tempo. Cada oportunidade que nos aparece, inclusive diante de qualquer situação, diante de qualquer dificuldade, extrair lições que possam nos conduzir a valores novos, que possam nos levar a observar com um olhar espiritual aquela dificuldade, aquela dor, que em realidade está querendo nos dizer que é preciso saber esperar, é preciso ter paciência, é preciso serenar o nosso coração, é preciso, inclusive, perguntar com sinceridade, com humildade, como Jesus agiria se estivesse no meu lugar? Como Jesus gostaria que eu agisse diante de tal situação? Questionar. O que tudo isso está querendo me dizer? O que de bom eu posso extrair daquilo que os meus olhos imaturos ainda não conseguem enxergar? O que de bom eu posso extrair daquilo que o meu coração ainda não consegue sentir? Ser sincero, reconhecer, sim, somos falhos, cometemos muitos erros, mas agora estamos dispostos a mudar, estamos dispostos a nos renovar. E sem percebermos, nós vamos caminhando ao encontro de nós mesmos, de nossas imperfeições, de nosso eu profundo
e reconhecemos as nossas falhas. Mas reconhecer apenas não é o bastante. Aprendemos que o objetivo da doutrina espírita é a formação do homem de bem, pela transformação moral. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, afirma: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo empenho que emprega em domar as inclinações más. E ele coloca essa afirmativa para que nós espíritas possamos refletir com sinceridade e nos perguntar para nossa consciência: será que de fato eu estou me esforçando em minha transformação moral? Será que de fato eu estou me esforçando para dominar as más inclinações? E é interessante porque no primeiro livro, em O Livro dos Espíritos, na questão 919, ele faz a pergunta: qual o meio prático, o meio mais eficaz e prático tem um homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E o Espírito de Santo Agostinho vai nos lembrar. Um sábio da antiguidade vulgo disse: conhece-te a ti mesmo. E aí vemos a importância de conhecer a nós mesmos. E aí vemos a importância do conhecimento. E Emmanuel, no livro O Consolador, em resposta da questão 230, vai nos dizer que o conhecimento é a porta amiga que nos conduzirá aos raciocínios mais puros, porquanto na reforma definitiva de nosso íntimo é indispensável o golpe da ação. E aí vemos que não é só o conhecimento, não é só autoconhecimento, é transformar-se. É reconhecer, é encontrar dentro de nós um processo que vai desenvolvendo a paciência, que vai desenvolvendo a serenidade, a resignação, que vai nos conduzindo a fazer as pazes com o passado, que vai nos conduzindo a fazer as pazes com nós mesmos, que vai nos conduzindo a reconhecer que somos falhos. Sim, eu errei, eu cometi muitos enganos, eu fiz muitas escolhas equivocadas, mas hoje eu sou diferente. E eu sou diferente porque eu me esforço para ser uma pessoa melhor. Não importa o que as pessoas pensem ou falem ao meu respeito, mas sim como eu vou agir diante daquilo que me chega aos meus ouvidos. Como eu vou agir diante daquilo que a mim é apresentado. Então, meus irmãos, não é de um dia para a noite. Não é de repente eu sair da casa espírita refletindo, chegando em casa, deixa eu refletir mais um pouquinho, antes que o sono chegue.
E amanhã, eu tenho certeza que amanhã eu serei uma nova pessoa. Nada de fora vai me atingir. Porque eu serei uma pessoa renovada, equilibrada. Não é de um dia para a noite. É um processo. É um processo que se inicia com a vontade firme e sincera. É um processo que nos liga à ação. É um processo que nos liga à disciplina, ao esforço contínuo, como nos disse Joana de Ângeles no começo. Então, esse processo me conduz a fazer esse mergulho para dentro, a ir de encontro com as minhas imperfeições, com meu eu profundo, e então o que acontece? A ficha cai. E quando a ficha cai, eu desabo. E eu choro. Mas Jesus disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Então esse processo que iniciou com a vontade firme me leva agora a sentir fome e sede de justiça. E eu passo a querer, a corrigir os meus erros. E então eu penso, como está? Com sinceridade eu pergunto à minha consciência, como está a minha relação com o outro? Como está a minha relação com os meus pais? Com a minha esposa, com meu esposo, na casa espírita? Então eu vejo, meu Deus, eu não fui uma boa filha, eu não fui um bom filho, eu não estou sendo uma boa esposa, eu não estou sendo um bom esposo, eu não estou sendo um bom chefe, eu não estou sendo uma pessoa boa, nem comigo mesma. Mas eu quero corrigir. Como fazer? E Emmanuel, com uma mensagem de fortalecimento, como a nos dizer que é preciso seguir, como a nos dizer que é preciso respirar, calma e lembrar, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E o processo segue. E esse processo agora me mostra a importância de perdoar, de pedir perdão, de me perdoar. Porque agora eu quero um caminho novo, um caminho com Cristo Jesus, um caminho renovado. E aí eu vejo a importância de estudar os seus ensinos, de estudar o Evangelho de Jesus com o coração. Porque agora eu sei que estudando o Evangelho de Jesus com o coração, vou desenvolver novos valores, um novo ponto de vista sobre tudo que nos cerca, sobre as pessoas, sobre nós mesmos. Um olhar espiritual que não julga, que não condena. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Chico Xavier tinha um amigo espírita que se chamava Loreto Flores. Ele fazia campanha do quilo em uma época que o espiritismo era abominado. Então, no dia da campanha do quilo, estava ele lá, todo armado, com o saco da campanha do quilo nas costas, bate na porta de uma casa e atende uma senhora. E quando vê que ele é espírita, cospe no rosto dele. Naquele momento, ele coloca o saco
da campanha do quilo no chão, com muita humildade. Tira do bolso um lenço, em uma época que os homens usavam muito lenços, e vai ali enxugar a saliva dela, que estava impregnado no rosto dele, com humildade, e diz a ela: "Ô minha irmã, isso é para mim. E para os pobres, a senhora tem algo? Ô minha irmã, isso é para mim. E para os pobres, a senhora tem algo?" Naquele momento, ele era o Evangelho vivo, vibrando dentro dele. Ele estava ali, 100% consciente do trabalho espiritual que estava realizando. E ela vai lá dentro, pega 1 quilo de alimento, toda envergonhada, e dá a ele. Em nenhum momento ele criticou a atitude dela. E ele não criticou porque ele viu nela a presença de Deus. Ele não a criticou porque ele viu ali uma oportunidade de colocar em prática aquilo que ele estava aprendendo no Evangelho de Jesus. Ele não a criticou, porque ele a olhou com um olhar espiritual, que não julga, que não condena. Aquele que tem um coração puro não se limita a ter um olhar espiritual que o mundo material oferece. Aquele que tem um coração puro está inteiro naquilo que faz. Cabe a nós nos esforçarmos para ampliar a nossa visão e um dia poder ver a presença de Deus no outro e em tudo. Caiba Schutel, no livro Palavras e Ensinos de Jesus, esclarece que Jesus, tomado de compaixão pelo mundo, desce das alturas, senta-se sob um monte, atrai a si uma multidão de desventurados. Começa ali o monumental sermão com as consoladoras promessas. Jesus a todos recomendava resignação na adversidade, mansidão nas lutas da vida, misericórdia no meio da tirania e higiene de coração para que pudessem ver Deus. Higienizar, limpar, organizar. Assim como fazemos com a nossa casa. Temos um dia, inclusive, que fazemos aquela faxina, retiramos todo o lixo, jogamos fora aquilo que não serve mais. Assim somos convidados a fazer com a nossa casa interior, com a nossa casa mental, como nos lembra Calderaro, do livro No Mundo Maior, capítulo 3. Higienizar, fazer aquela faxina em nosso íntimo, em nossa mente, para retirar a sujeira da inveja, do ciúme, do rancor, da mágoa, da maledicência, do mau humor. Varrer, retirar. Um espírito protetor, em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, nos pede: purificai, pois, os vossos corações, e não concitais
que neles demore nenhum pensamento mundano ou fútil. Não permitir. Não permitir que nada que esteja fora de nós possa nos desequilibrar, nos perturbar. Emmanuel, no livro Palavras de Vida Eterna, na mensagem intitulada Coração Puro, nos lembra, recomendou-nos o Mestre: não se turbe o vosso coração, não se turbe o vosso coração, e esclarece Emmanuel, porque o coração puro e corajoso é garantia de consciência limpa e reta. E quem dispõe de consciência limpa e reta vence toda perturbação, vence toda treva, por trazer em si a luz irradiante para o caminho. Cada mensagem, cada frase dos ensinos de Jesus é um convite para todos nós, para higienizarmos os nossos corações e as nossas mentes, para nos alimentarmos de esperança, de fé, de coragem, de perseverança, compreendendo que a perseverança nos ajudará a vencer as sombras que ainda carregamos dentro de nós. Na Revista Espírita, janeiro de 1865, Instruções dos Espíritos, o Espírito de Fenelon nos pede: espíritas, sedes fortes em coragem, perseverança, firmeza, mas humildes de coração, segundo o preceito do Evangelho. E Jesus vos conduzirá através das tormentas e abençoará os vossos trabalhos. Fenelon nos pede para sermos fortes em coragem, porque é necessário ter coragem para não desistir diante de qualquer dificuldade, diante das aflições, diante das dores. Vê ali uma oportunidade de extrair lições que nos conduza a novos valores, que nos leve a um dia olhar e ver Deus, ver a presença de Deus no outro e em tudo. Meus queridos irmãos, que possamos nos esforçar em desenvolver a simplicidade e a humildade em nossos corações. Que possamos nos esforçar para higienizar os nossos corações e aos poucos ir eliminando o egoísmo e o orgulho. Que Jesus abençoe a todos, que Jesus abençoe o nosso retorno aos lares, que Jesus abençoe a todos aqueles que nos acompanharam pelo Facebook. E com o coração, eu digo a cada um de vocês, muito obrigada. Paz e luz a todos.